de sonho em sonho, de passo em passo, é que nós vamos alcançando uma vitória que vence o mundo. Uma vitória pela fé. Quando a palavra de Deus diz assim, que é uma vitória que vence o mundo, nós não estamos falando desse mundo maravilhoso que Deus criou e nos deu de presente. Eu acho que você entende isso. Nós não estamos falando das pessoas, nós não estamos falando dessa terra maravilhosa. Aqui não há o que vencer, há o que aproveitar. Cada homem, cada mulher na face da terra é uma bênção. Mesmo aqueles que não creem em Deus são uma bênção, são uma graça de Deus, são criaturas amadas de Deus, são filhos queridos do Pai. Não é? Cada pessoa sobre a face da terra que o Espírito Santo deseja renovar é uma graça, é uma bênção. Esse mundo que Deus nos deu. Então, quando a palavra de Deus nos fala de uma fé que vence o mundo, ela fala do quê? Está falando exatamente daquilo que você deseja vencer. Vencer essas coisas que nos angustiam, sabe? Vencer essas coisas que fazem mal para nós, que enchem o nosso coração de tristeza. Vencer o mal. Porque não são apenas os que creem em Jesus que querem vencer o mal. Até quem pratica o mal não aprova o mal. Não aprova, até quem pratica. Você pode ver, um pai pode até ser ladrão, mas ele não quer que o filho roube. Porque ele sabe que isso é errado. Ele sabe que tem consequências. A própria pessoa que erra não aprova o mal porque ela tem uma consciência. A não ser que a pessoa seja assim, de uma consciência calejada, deturpada, uma pessoa que esteja doente interiormente. Mas quem ama o seu filho não deseja o mal para ele, nem que ele pratique o mal, porque o mal tem consequências. Até quem está no mal quer vencer aquilo que é ruim, não é? Eu quero vencer o que é ruim na minha vida. Você quer vencer o que é mal na sua vida. E esta palavra nos diz isso. Há uma vitória que vence esse mundo de trevas. Há uma vitória que vence este mundo tenebroso. Este mundo corrompido. Este século. Não é? Esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a palavra de Deus nos diz: crê em Deus, quem ama a Deus e quem aceita aquele que Deus enviou. Como é que nós sabemos se nós amamos a Deus? Amar a Deus é obedecê-lo. Você quer saber se você ama a Deus? Não é se você obedece perfeitamente, mas se todos os dias você tenta fazer a vontade dele. Porque enquanto você tentar fazer a vontade de Deus, enquanto todos os dias você se unir a Deus pela oração para vencer as trevas na sua vida, este tentar obedecer a Deus será cura para todas as suas feridas emocionais. Deus vai curar você. Basta que todos os dias você tente obedecê-lo, para que mesmo aquelas doenças interiores que você não conhece comecem a ser curadas. Quando nós nos aproximamos do Senhor, que é a fonte da vida, a vida vai entrando no nosso coração. Quem ama o Senhor, quem diz que o ama, mas faz somente aquilo que lhe dá na cabeça, está se iludindo. A pessoa que diz, eu amo sim, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas ela só faz o que ela quer. Só faz o que lhe convém no momento. A pessoa muda conforme o vento. Se o vento sopra a favor da igreja, ela está com a igreja. Se o vento sopra contra a igreja, ela está contra a igreja. Se é favorável para ela ser amigo de alguém, ela é amiga. Se agora já não lhe convém, ela rompe a amizade. Poxa, uma pessoa assim não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu só obedeço a Ele naquilo que Ele pede e me convém, naquilo que eu concordo com Ele, meu querido, isso não nos leva para frente. Isso não nos torna melhores. Aí, na verdade, isso sim é idolatria. Idolatria não é você ter uma imagem em casa, sabendo que aquilo é uma imagem. Idolatria é tudo que fica no lugar de Deus. E quando a minha vontade é maior do que a vontade de Deus, e eu prefiro me obedecer a mim mesmo
do que obedecer ao Senhor, isso é idolatria. O meu Deus sou eu. No momento em que sou eu quem governa a minha vida, sem levar em consideração aquele que me criou, eu estou idolatrando. Não há felicidade nisso. Porque ninguém consegue se conduzir com sabedoria. Ninguém é bom mestre de si mesmo. Quando uma pessoa não se deixa guiar pelo Espírito Santo, é impossível que ela permaneça de pé, porque ela se torna uma pessoa cega. E às vezes escolhe para ser o seu companheiro um outro cego. Estão os dois perdidos. A hora que um tropeçar, o outro tropeça junto. Como é que Deus nos governa? Como é que Ele nos guia? Por meio de seus mandamentos. Você já viu os mandamentos de Deus? No que esses mandamentos o favorecem? Quando Ele diz não matar, favorece você. Favorece os outros. Não roubar. Não desejar a mulher do próximo. Não pecar contra a castidade. São todos mandamentos que operam em seu favor. Não é quem pecou contra a castidade, olha, pode se fazer o discurso que quiser, pode dizer que isso é ultrapassado, que hoje existem outros modos de você se prevenir, de você viver a sua sexualidade de uma maneira mais liberada, mas no fundo, quem exagerou, quem pecou, sabe o quanto foi prejudicial para si o pecado que cometeu. Quantas pessoas saíram destroçadas, destruídas dos relacionamentos porque apenas se sentiram usadas sexualmente. E aí é fácil, depois que termina o relacionamento, a gente pôr a culpa na outra pessoa. Mas a gente não pensa que nós entramos ali também porque a gente quis. Que tudo aconteceu porque a gente colaborou, porque a gente aceitou. E se nós tivéssemos levado em consideração este mandamento que visa preservar, não a Deus. Deus, o Pai e o Espírito Santo, eles não têm sexo. Não têm sexo, eles não têm corpo. Eles são espírito. Então, quando a palavra de Deus nos manda preservar a nossa castidade, Deus está pensando em nós, no nosso corpo. Olha, como a gente teria se machucado menos se ao entrar num relacionamento nós tivéssemos primado pela castidade. Os mandamentos de Deus não são pesados. Pesadas são as consequências de todas as vezes que a gente quebra esses mandamentos. O mandamento de Deus é uma demonstração do amor dele na nossa vida. Lá em casa tem uns mandamentos. Não são só os 10, não, tem mais, tem uns outros, né? Porque quem é perfeito diz pouca coisa. A pessoa sábia, ela consegue dizer muita coisa em poucas palavras. A gente que tem aí os nossos limites, a gente vai multiplicando as palavras, a gente vai multiplicando as regras, mas lá em casa tem os mandamentos. E o principal mandamento lá em casa é o cuidado da vida dos nossos filhos. A gente prima pela vida deles. Não pode fazer nada que ponha em risco a vida. E se fizer, tem consequência, tem punição, é claro que tem. Sou responsável pela vida daquelas crianças. Mas são meus filhos. Agora, quando eu mando uma coisa que eles não gostam, não faço isso para torturar. Não faço isso para deixá-los irritados com o pai. Faço isso porque eu os amo, eu quero preservar a vida deles. E olha, pesadas são as consequências dessa desobediência, porque elas sempre se viram contra nós. Agora, quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos deixamos guiar pelos seus mandamentos, nós vamos percebendo que essa obediência vai nos firmando na verdade. Às vezes a gente até discorda, obedece rangendo por dentro, mas obedece. Lá na frente a gente diz, valeu a pena ter obedecido. Não é que Deus tinha razão? Olha, se eu tivesse feito o que eu queria, agora eu tinha dançado. E vai despertando dentro do nosso coração a fé. A fé que nos leva a fazer o que é certo. Por que quem crê vence o mundo? Porque a nossa fé, gente, ela não nos leva a fazer o que é errado. A fé nos leva a fazer o que é certo. A fé vence o mundo. Por que a pessoa que tem fé, por que aquele que crê vence o mundo? Porque iluminado por Deus,
ele vai acertando em tudo que faz. Vai acertando, não tem jeito. Digo a você que os maiores acertos da minha vida foi quando eu tomei uma decisão querendo ser agradável a Deus e me pautando por aquilo que Ele inspirava no meu coração. Nem sempre a decisão que eu tomei preenchia todos os quesitos da minha razão, da lógica humana. Porque o que Deus me levava a fazer ultrapassava aquilo que eu desejava. Eu lembro que muitas vezes, antes de eu entrar na Canção Nova, o que a lógica humana dizia para as pessoas que me amavam? Como que você vai entrar numa comunidade que não te oferece nenhuma segurança? E se lá na frente você descobre que você não tem vocação a esta comunidade? Aí você está com a esposa, você está com filhos, sem ter criado ali para você uma estrutura material, financeira. Como é que você vai fazer? Então, eu vou tirar a razão dessas pessoas que me disseram isso? Não, elas têm razão. Só que dentro do meu coração havia algo que dizia que apesar disso eu tinha que ir além. Que aquele que até aquele dia tinha cuidado de mim não me abandonaria por eu querer ainda mais me dar a Ele. Que o Senhor mesmo assumiria o meu cuidado. E assim Ele vai fazendo em todas as coisas da nossa vida. O nosso sim vai nos levando mais longe. Vai nos levando aonde por nós mesmos nós não teríamos coragem de ir. Por isso que a fé nos faz vencer. Vence quem age pela fé. Então preste atenção. Vence quem age. É preciso agir. É preciso obedecer. Vence quem age pela fé. E nesta hora você vê a diferença entre uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa prudente, de uma pessoa desobediente. Porque a pessoa prudente, ela faz no início, ela obedece logo o que o desobediente deixa para depois. Porque nós pensamos que desobedecer é não fazer. Nem sempre. Desobedecer pode ser também demorar para fazer. Houve uma crise lá na Inglaterra, isso é fato e tem pouco tempo, não é? Crise nos metrôs. E aqueles que eram os operadores de metrô, eles conseguiram botar em caos a cidade só fazendo o que estava escrito no regulamento. Ninguém podia processá-los, porque eles cumpriram ao pé da letra o que estava escrito nos estatutos, o que estava escrito lá nas regras que eles, como operadores, poderiam fazer para acontecer. Só que, olha, se fosse para fazer por fazer, a regra pela regra, hoje você põe nos computadores e faz. Por que esses homens estavam ali? Porque precisavam de pessoas inteligentes para tornar aquilo funcional. Olhando cruamente, eles obedeceram. Mas no fundo, eles desobedeceram. Eles têm os motivos deles, mas desobedeceram. Você pode desobedecer não fazendo o que lhe pediram, e você pode desobedecer simplesmente deixando para depois, demorando. Porque existem certas demoras que têm consequências terríveis. Por exemplo, você sabe que se uma pessoa passa mal na sua casa, você precisa dar a ela socorro médico. Se você dá o socorro, mas demora para dar, isso vai ter consequências na vida dela. E pode ser considerado, inclusive, um crime, sabia? Porque houve negligência em socorrer uma pessoa que estava necessitada. Desobedece quem não faz e desobedece a Deus também quem demora para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Tem gente que diz, olha, as oportunidades elas não acontecem para mim. As coisas não dão certo na minha vida. Só que a pessoa ela não percebe que o que acontece é que as oportunidades lhe escapam porque ela nunca está preparada. A pessoa sábia e a pessoa tola, elas fazem a mesma coisa. A diferença, sabe onde está? No momento em que fazem. Na hora em que a pessoa faz.